Agora eu vou cantar um corinho. Eita! Bom, eu quero convidar o mensageiro dessa noite. E o mensageiro dessa noite eu conheci todos vocês. É a reverenda. Ela vai pregar no poder do Espírito. Nós estamos no poder do Espírito. Fazemos o poder do Espírito. Amém? Então vamos receber a serva do Senhor aplaudindo Jesus. Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor. Agradecido seja o Senhor. Eu já dei esse testemunho uma vez. Nós passamos uma adversidade muito grande durante o dia. Era um dia de culto, um dia de domingo. E meu filho estava internado, meu primogênito. Estava com problema respiratório, foi internado. E nós passamos o dia no hospital, no pronto-socorro. E naquela época ele tinha um problema respiratório e assim, a gente levava no hospital, fazia inalação e não regredia. E ele era internado. E eu estava com uma prima muito pequenininha. Então nós passamos no pronto-socorro, né? E aí ele tomou a medicação e tal. Aí foi chegando a hora do culto. E naquele dia o Senhor foi muito generoso, porque naquele dia ele não foi internado, a gente voltou para casa. E já estava bem tarde. E aí o que aconteceu? Eu deixei a Pri em casa com o pastor e hoje e vim pro culto. E o culto já tinha passado a parte do louvor e já estava na pregação. E quando eu cheguei à casa do Senhor, eu estava assim, com muita expectativa de contar o meu problema, de pedir oração, porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, a gente quer contar, eu não estou bem, eu estou aflita, a gente precisa contar para alguém, eu preciso contar para alguém orar por mim, levantar a mão. E naquele dia, quando eu cheguei, a mensagem é: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E a palavra veio: onde você está agora? Nós vamos orar, mas você não vai pedir nada. Você não vai pedir nada, você vai só glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria tanto que a pastora fizesse queria tanto que a pastora chamasse ela no corredor para contar, né? E ali a igreja levantou um clamor, bendizendo o nome do Senhor. E aí, eu que tinha passado aquela luta, eu que estava cansada, eu que estava exausta, né? Fui agradecer e bendizer o nome do Senhor. Aí eu comecei: Senhor, eu quero te louvar porque um dia a tua graça me alcançou. Eu quero te louvar porque o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu quero te louvar porque se eu permanecer fiel, eu vou morar com o Senhor no céu. Eu quero te louvar porque o Senhor foi comigo nesse dia. Eu quero te louvar porque meu filho está em casa. E aí, quando eu fui ver, eu tinha tanta coisa para agradecer, tanta coisa que o Senhor foi trazer na memória, que aí eu glorifiquei, aí eu bendigo o nome do Senhor. Eu falei: Senhor, eu bendigo o teu nome. E eu fiquei tão alegre. E aí, quando eu saí, fui para casa, eu fui alegre, agradecida a Deus. A palavra foi tremenda. E não vai ser diferente. Hoje, você que entrou por essas portas, bendiz a minha alma. Aleluia. Vamos orar? Tem aqui uma palavra que o Senhor preparou, que o Senhor falou no meu coração. Eu quero ser breve. E que o Senhor realmente venha falar conosco. Que o Senhor venha nos dar estratégia. Amém? Você que está aí, você que é o intercessor, você vai ligar na terra, né? Ó Senhor, eu vim aqui pensando que o pastor ia pregar. Mas ela vai pregar, então o Senhor fala: vou de caprichar. Use esse barro. Eu já falei que eu sou feita de barro, mas um barrinho especial. Não é qualquer barro, não é qualquer argila, né? Foi peneirada essa argila, molhada com água cristalina. Então, que o Senhor use, né? Não para a honra e glória da minha pessoa, mas que o Senhor seja exaltado. Amém? Põe a mão no seu coração.
Senhor, nós somos a tua igreja. Nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito. Traz à nossa memória, Senhor, os seus benefícios. Traz à nossa memória, Senhor, porque o Senhor tem realmente trabalhado em nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muitas vezes nós, na tribulação, na adversidade, muitas vezes nós não enxergamos o teu agir, o teu operar. Mas com certeza o Senhor tem agido, o Senhor tem operado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem cuidado das nossas coisas e das nossas causas. E nós queremos te louvar, dizer que tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o Deus conselheiro, tu és o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, Senhor, recebe nosso louvor, a nossa adoração. Pai, a palavra o Senhor já enviou. E essa palavra, Senhor, vem do trono da graça. E eu me coloco, Senhor, à tua disposição. Peço que o Senhor venha ungir os meus lábios. Peço que o Senhor venha me capacitar para que eu seja um canal aberto. E que nessa noite haja cura. Que nessa noite haja resgate. Que nessa noite haja libertação. Enquanto nós estivermos aqui te louvando, enquanto nós estivermos aqui na tua presença, manda os teus anjos na nossa casa. Manda os teus anjos tocando, agindo, operando naqueles que estão perto, mas naqueles que estão longe. Faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Porque o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 23. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amém? A palavra diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e segue-me. Podemos assentar. Diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, uma palavra muito ungida. Quando eu fui resgatada, foi com essa palavra. E a primeira vez que eu subi no púlpito para trazer a palavra, o Senhor me trouxe essa palavra, né? E essa palavra me faz lembrar também lá em Salmos 37, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo o mais ele fará, né? Então, quem falou essas palavras aqui? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e segue-me. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, ele está falando com os discípulos, né? Ele está falando da importância que é seguir. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir depois de mim, aquele que quiser seguir os meus passos, aquele que quiser ser o meu discípulo, aquele que quiser ser um vaso usado por mim, aquele que quiser levar as boas novas, né? Não tem como nós sermos abençoados, ungidos, se nós não tivermos o Senhor como o Senhor da nossa vida, né? Quando diz também em Salmos, entrega, né? Entrega o teu caminho. Quando diz entrega o teu caminho, entregar a sua vida, entregar suas ansiedades, entregar os seus problemas, entregar sua alegria, entregar sua perspectiva ao Senhor. Confia nele mais, ele fala. Então ele está falando aqui com os discípulos, né? Aquele que quiser vir após
Os discípulos estavam seguindo Jesus. E eles ainda não entendiam o propósito de Jesus. Jesus falava, e quando Jesus começa a falar da sua morte, do propósito que era, né? Jesus o Senhor, que veio salvar a humanidade. Como está escrito lá em João, né? Aquele, né? Que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue. Mas aí tem uma parte que o Senhor fala assim, né? Que o Senhor, lá em João, que o Senhor, Ele amou o mundo de uma maneira tal, que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo que aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. A vida eterna é só em Jesus. Não adianta a gente correr para lá, correr para cá. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E não tem nada que preencha o homem a não ser Deus. Não tem. O homem, ele pode. Eu já contei um testemunho aqui. Que um rapaz muito bem sucedido, jovenzinho, muito bem sucedido, ganhou dinheiro. Ele dá palestra, como é que faz para ser um bom empreendedor, né? E no meio do caminho, ele indagou: Senhor, o Senhor existe mesmo? Deus, você existe? E ele fez prova do Senhor, e o Senhor realmente provou que existe, falou no coração. E ele teve um encontro com Deus. E ele estava na palestra falando: olha, tomara que você fique bem rico, tomara que você ganhe muito dinheiro. Porque você, quando você estiver bem sucedido, com bastante dinheiro, você vai chegar à conclusão que sem Deus você não é nada. Que o bem material, ele não preenche. A única coisa que preenche o nosso coração, nosso ser, é o Senhor. Então os discípulos estão ali seguindo Jesus, e Jesus para e fala: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E quando fala negue-se a si mesmo, é você receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. As suas vontades, né? A sua vida, o seu agir, o seu pensar. Ele é o Senhor da sua vida. E aí você tem acesso, né, ao reino de Deus. Os discípulos, quando eles andavam com o Senhor Jesus, eles viram tantas coisas, tantos milagres, tantos resgates, né? Tantos resgates. Mas Jesus fala: olha, daqui a pouquinho eu vou ser levado à cruz do Calvário. Por enquanto eu estou com vocês, mas daqui a pouquinho vocês não vão me ter mais. E aí ele fala assim: mas fica tranquilo, eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês vão ser minha testemunha onde vocês forem. Mas aí ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, não sou eu mais que vivo, mas Jesus vive em mim. E quando a gente chega diante do Senhor, a gente chega todo tortinho, né? Um monte de indagação, um monte de coisa, porque eu vim, porque eu vou, porque eu faço, eu pego, eu tiro e tal, e pá. Eu sou dona do meu nariz, eu vou mesmo. E aí você vai vendo que não é nada disso, né? Você vai vendo que não é assim. E aí quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai trabalhando de uma maneira maravilhosa, né? E a gente vai sendo aprimorado. A gente vai, ao passo que a gente vai andando, a gente vai parecendo com Ele. Porque Ele nos instrui, né? Ele nos orienta e fala como é estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente começa a olhar para Jesus e querer seguir Ele, aí a gente começa a se importar. A gente, não, eu quero estar no centro da vontade do Senhor. E uma das coisas que a gente vê, que quando a gente conhece Jesus, a gente tem encontro com Jesus, os problemas, eles não acabam. Porque se eu falar: olha, aceite Jesus, entrega, porque aí você vai ser maravilhoso, você vai ser maravilhoso, você não vai ter mais nenhum problema, você vai ser rico, você vai ser próspero, né? Esse é o evangelho mentiroso. Você vai passar perseguição, vão zombar da sua cara, vão zombar da sua fé, mas você tem um Senhor da sua vida, que faz milagre, que opera maravilha, que opera todas as coisas. Eu estava testificando aqui,
que a minha neta, ela está agora estudando na creche, né? Ela está agora na creche. Ela estava numa escolinha particular, uma bênção, mas agora ela está aqui na creche. E a princípio ela estava muito ansiosa, angustiada, e essa avó que nos fala também, ia levar ela lá e voltar com o coração partido. E no caminho eu falava assim, eu tenho esperança que ela vai se acostumar, eu tenho esperança. E fui orar, e fui pedir para o Senhor Jesus, para o Senhor tomar conta. Eu falei, Senhor, o Senhor toma conta lá. E comecei a declarar, olha, o professor mais fofo, a professora mais fofa vai cuidar da minha neta. Né? E não é que é mesmo. Eu fui buscar a minha neta e o professor falou, olha, ela não almoçou, ela comeu só carninha. Né? Então, dê atenção quando ela, não, fica tranquila. Eu falei, nossa, olha aí, mais em particular, não é assim, particular, você vai, né? Deus faz isso, Ele pega você e faz você viver coisas que só Ele pode fazer. Sou internada, Ele vai pegar o pior médico, fazer do pior médico o melhor médico, porque é Ele que vai operar, é Ele que vai tomar a dianteira. Você vai naquele hospital lá, o Senhor vai levantar pessoas aí, vai capacitar a seu favor. Esse é o nosso Deus. Aonde você for, Ele vai cuidar de você. Nas adversidades, você vai poder contar com Ele. Graças a Deus, aleluia. Você vai ter acesso ao Pai e às bênçãos. O amor de Deus é incondicional, mas a bênção ela impõe condições. Você tem que estar ligado na videira. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Então, Senhor, eu quero seguir os seus passos. Eu quero ser bênção. Negue-se a si mesmo. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Mas como é que é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? Como é que é fazer a vontade de Deus? Eu nem sei qual é a vontade de Deus. Como que eu vou saber? Lendo a palavra, orando, estando em comunhão com o Senhor, né, com os irmãos, recebendo a palavra limpa, a palavra nos fortalece, a palavra vem nos dá estratégia. Muitas vezes vem a palavra, ela nos dá estratégia que na semana vem alguma coisa que já está ali, pá, a estratégia já está lá, prontinha. Vem um envelopinho assim, né, ainda com, né, de papai. Não é assim? Negue-se a si mesmo. Senhor, não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Sabe, Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim, e eu aceito esse sacrifício. Eu não quero rejeitar, eu aceito na minha vida. Eu aceito a tua bênção, não porque eu mereça, mas porque o Senhor ordena. E se o Senhor ordena, quem é o doido para rejeitar? Só aquele que não conhece. Não é assim? Negue-se a si mesmo. Senhor, eu vou viver a tua vida. Vou procurar fazer a tua vontade. O Senhor vai trabalhar no meu coração. Aquilo que está fora do lugar, o Senhor vai colocar. E no começo é assim mesmo. É igual aquela casa que está cheia de pó bagunçado, um monte de coisa que a gente não usa. Aí você vai arrumar, põe tudo lá pro quintal, aí tanta tranqueira que você tem, ou você vai dar embora, né? Ou você vai jogar fora, ou você vai doar para quem precisa, aí vai pintar a casinha, vai arrumar a goteira, aí fica aquela casa maravilhosa. É assim que Jesus faz, Ele entra, faz uma limpeza, regenera tudo, faz uma renova e fica lindo. E a cada dia que passa, o Senhor fazendo morada no nosso coração, Ele vai arrumando a nossa vida, vai abrindo a nossa mente, vai nos dando sabedoria. Toma a sua cruz de cada dia. E eu vou te falar um negócio. A gente tem mania de falar assim. A minha cruz. Essa é a minha cruz. Mas não é cruz de ninguém, não. Esposa não é cruz de ninguém, não. Filho não é cruz de ninguém. Ai, esse filho é uma cruz que eu carrego. Se fosse fácil assim essa cruz, não. Toma a sua cruz de cada dia. É os desafios do dia a dia. As adversidades que se levantam. No dia a dia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vai me ajudar na caminhada, vai me ajudar, vai me instruir, vai me ensinar,
vai aprimorar. Toma sua cruz de cada dia. Cada dia que eu me levanto da minha cama, é um desafio. Quando eu falo a cruz de cada dia, é todos os dias falar, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer. E tem cada hora que a gente é desafiado mesmo, né? Mas ele já fez. A obra já está feita. Ele levou a cruz e foi pregado nela. Ele derramou a sua vida por minha causa. Então essa cruz não é tão pesada. Porque ele já conseguiu a vitória lá na cruz. Quando eu falo assim, todo mundo fala, eu estou vendo lá o Calvário. Eu estou enxergando o Calvário. Né? Toma a cruz de cada dia. E segue. Diz que aquele que permanecer fiel até o fim, ele vai herdar coroa da vida. Uma vez o pastor falou, mas eu falei, nossa, interessante. Aí o cara fala assim, eu sirvo Jesus há 50 anos. 50 anos. Aí depois ele vai largar a cruz no meio do caminho. Aí não adianta, tem que seguir Jesus até o fim. Porque um dia ele virá buscar a sua igreja. E olha, tem uma casa preparada para nós. O Senhor, ele cura, o Senhor, ele sara, o Senhor, ele liberta, ele faz coisas que só ele pode fazer. Ele está conosco, ele nos honra. O Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos deixa envergonhados. A cada dia é um desafio. E ele está falando aqui para os discípulos. E você vê que interessante que Pedro era cabeçudo, tudo ele queria saber, por quê, onde, como. Ele andava com o Senhor Jesus sempre indagando, sempre falando, mas como? João andava com Jesus e falava assim, com certeza ele gosta mais de mim. Com certeza, sou queridinho, né? Põe a cabeça no peito de Jesus, com certeza. Mas os outros também se sentiam amados, porque Deus ele faz isso conosco. Ele nos ama tanto, que nós nos sentimos amados pelo Senhor. Nós nos sentimos especiais. E quando às vezes a gente fala, Jesus me ama, né? Jesus é maravilhoso, como o Senhor me abençoa. O mesmo amor que Jesus tem por mim, Ele tem por você. O mesmo amor que Jesus tem por você, tem por aquele que está lá fora. Só que muitos têm mais intimidade, mais afinidade, são mais receptivos. E Pedro, ele indagava um monte de coisa. Quando Jesus falou que ele ia ser crucificado, quando ele falou da ceia, não, Senhor. Mas aí ele não entendia. Conforme ele foi seguindo Jesus, conforme ele foi caminhando com Jesus, o Senhor foi aprimorando, o Senhor foi lapidando. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E Pedro começou a seguir Jesus de uma maneira extraordinária. Toma a sua cruz de cada dia. Onde ele ia, ele falava de Jesus. Você lembra lá da porta formosa? Dá para o Senhor me dar mais bolinha, por favor. Olha para a gente. Olha para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus de Nazaré. E ele levantou e foi curado. Mas o maior milagre não estava. Eu vejo milagre, mas o maior milagre é esse Pedro medroso que vivia indagando Jesus. Esse Pedro entrar dentro do templo e falar assim, e o coxo andando, pulando. E ele fala assim, escuta, peraí gente, vocês estão achando que fui eu que fiz isso aqui? Não fui eu não. Eu não fiz nada. Eu fiz em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, aquele que veio falar sobre o plano de salvação, aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês escolheram Barrabás, aqueles que vocês crucificaram. Mas como ele é Deus, ele ao terceiro dia ressuscitou e estabelece. Ele é Pai. Eu estou falando no nome dele e eu faço isso não porque eu faço nada, eu faço no nome dele, porque essa autoridade me foi delegada.
Essa autoridade foi delegada a você. Olha que milagre maravilhoso. Aquele Pedro passou a falar de Deus. Aquele Pedro, ele passou a ter a paixão pelas almas. E é isso que a gente faz. Quando a gente passa a seguir Jesus, o Senhor nos dá paixão pelas almas. O Senhor nos dá amor às almas. E ele teve muita diversidade. Muito. Foi açoitado, né? Foi açoitado. Mas o Senhor, em todo tempo, o Senhor esteve ali com ele. Lembra de Paulo? Né? Então, a cruz de cada dia. Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e segue-me. É fácil de seguir Jesus? Não é fácil. Mas é tão bom ter paz. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom saber que o Senhor está cuidando de nós. E quantas causas a gente traz diante do Senhor, Ele resolve. Né? Vou mexer com o Rafael. O Rafael estava aqui pedindo oração para as costas dele, né? Aí ele ainda brincou com a irmã Maria, disse que tinha se por ela. Aí ele falou assim, o exemplo da irmã Maria, né? E ele falando das costas, aquela oração. E na peça, aí teve a peça lá, aí não é que subiu em cima das costas do Rafael, fizeram do Rafael um banco, e a pessoa que subiu não é por nada não, ela não é uma pessoa levinha não. Eu vou falar quem era, né? Tá, todo mundo viu. Tava lá. E esse Deus é maravilhoso. Ele cuida de todas as nossas coisas, de todas as nossas causas, das coisas graves, das coisas leves. E nos faz entrar, nos dá acesso ao reino, nos dá acesso à presença do Pai. Amém? Aí tem uma parte que fala assim, porque aquele que quiser ganhar sua alma vai perder. Mas aquele que perder a sua alma por amor a mim, esse vai ganhar. Isso quer dizer o seguinte, quando eu ando na minha própria sorte, quando eu ando pela minha própria cabeça, né? Eu estou perdendo meu tempo. Mas quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, o Senhor prospera. Eu falei assim, a gente não vai seguir Jesus só porque a gente... Aí eu quero... Não, o Senhor prospera. O Senhor pega, Ele põe a semente na nossa mão e multiplica. O Senhor, Ele cura. O Senhor faz milagre. Lembra que eu falei? Que você vai lá para um lugar que não é convênio. Você está naquele espaço, misericórdia. Misericórdia não, o Senhor está lá. Ele vai pegar o pior médico, a pior enfermeira, a pior equipe e vai fazer a melhor equipe, o melhor médico, porque Ele vai tomar frente, né? Ele vai tomar frente, amém? E Ele não cuida só de nós, Ele cuida de todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Mas nós não podemos ficar olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, né? Mas nós temos que seguir, confiando, crendo, buscando o Senhor, buscando intimidade, porque a gente só consegue ver o tamanho de Deus conforme a gente tem intimidade com Ele. E a gente só consegue intimidade quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente conhece a Sua palavra. Amém? Amém? Amém. Deus é maravilhoso, né? Amém. E Sua bondade nos seguirá.